Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos, os capítulos vão ao ar do dia 22 a 26 de maio. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 160, Garrige e Shibali chegam à casa de Zelophehad e estranham as lamparinas acesas em plena luz do dia. Ramsés se desespera ao ver o céu tomado pela escuridão. Oséias chama Ana e Judite para o interior de sua casa. Os egípcios se apavoram com a escuridão total. Os nobres do palácio tentam acender lamparinas para evitar o breu total. Pazer diz a Simute que o Deus de Moisés está provando ser mais poderoso que os deuses egípcios. Amenhotep se desespera ao notar que a iluminação se apaga por onde ele passa. Enquanto o céu é coberto pelas trevas, Apuque encontra com Jairo no local da fabricação de tijolos e eles fogem temerosos. Arão avisa aos outros hebreus sobre a nona praga invocada por Moisés. Nefertari tenta acalmar Amenhotep. Enquanto observa o nevoeiro negro se aproximando, Ramsés sente medo ao sumir na escuridão. Moisés sobe no terraço e avista o Egito tomado pela escuridão. Ramsés se desespera ao ver a sala do trono às escuras. Bakhmut avisa que tentou acender as chamas, mas elas se apagam em seguida, deixando o rei irritado. Amenhotep entra em pânico vendo tudo escuro e Nefertari, mesmo apavorada, tenta acalmá-lo. Karoma pede que as mulheres do harém mantenham a calma. Apesar do medo, Ikene caminha pelo corredor, se escorando nas pilastras. Garrige e Shibali ficam pressionados pelo dia ter virado noite. Leila, Abigail e Débora aceitam doar pães para alimentar os nobres. Sozinho e com luz no quarto, Uri se preocupa com a nova praga. Judite e Ana buscam abrigo na casa de Joquebede. Arão imagina a aflição dos egípcios por não terem luz e estarem sem a proteção do Deus Sol. Uri ilumina o caminho com a tocha e ajuda Ikene a encontrar Karoma com Pepe. Garrige e Shibali decidem ficar na casa de Leila até o fim da praga. O único morador do palácio com acesso à luz, Uri decide se colocar à disposição de Ramsés. O rei pede ao joalheiro que ajude a encontrar Nefertari e Amenhotep. Ur comemora que Garrige e Shibali irão participar do casamento de Bezalel e Débora. Bezalel conta que fará de tudo para fazer Débora ser a mulher mais feliz do mundo. Aflita, Ana teme que Apuque nunca confie na força do Deus hebreu. Bezalel recebe a ajuda de Zelophehad, Aiolabe e Baque para arrumar a decoração da vila. Abigail ajeita o vestido de Débora, enquanto Joquebede arruma os cabelos da noiva. Leila, Garrige, Shibali, Safira e Bina preparam as comidas do casamento. Nefertari avisa Ramsés que Garrige foi à vila buscar pães, mas ainda não voltou. Bezalel cria uma linda joia para Débora com a ajuda de Ur. 3 dias se passam após o início da praga. Zelophehad e Aiolabe recebem os convidados. Ramsés ordena que Uri traga Moisés até o palácio. Pronta para a cerimônia, Débora é elogiada por Abigail, Joquebede e Leila. No capítulo 161 da novela Os 10 Mandamentos. Nervoso, Bezalel estranha a demora da noiva. Débora aparece e Moisés oficializa a união entre o casal. Emocionado, Uri chega à vila e acompanha o casamento sem ser visto. Moisés abençoa a união de Débora e Bezalel. O noivo presenteia sua amada com a joia feita por ele. Uri se emociona ao se encontrar com o filho. Amenhotep pede para Nefertari e Ramsés pararem de discutir. Ikene tenta acalmar Pepe. Simute e Pazer conversam em meio à escuridão. Uri avisa Moisés sobre o chamado do faraó. Thaís e Mequetre se despedem ao ver os filhos debilitados.
Apuk diz que quando a praga acabar, mudará de vida. Ur pede para Uri abandonar o palácio. Moisés avisa a todos na cerimônia que irá novamente se encontrar com o rei. Bezalel anuncia o fim da festa. Datã diz que Moisés estragou tudo e é reprimido por Safira. Ao deixar o local do casamento, Garriz leva alguns pães para os nobres do palácio. Uri se despede dos recém-casados. Oséias se propõe a ajudar Apuk, mas Miriam alerta que pode ser pior. Arão e os filhos ficam ansiosos com o encontro de Moisés com Ramsés. Garriz entrega os pães dos hebreus para Nerfetari e Amenhotep. Uri avisa Ramsés que Moisés o aguarda na sala do trono. Bezalel e Débora aproveitam a primeira noite do casal após o casamento. Ramsés propõe que Moisés parta com seu povo, mas deixe os rebanhos e o gado. O libertador se recusa a aceitar a proposta do faraó. Garriz e Shibali se espantam com o ódio de Nerfetari por Moisés. Ramsés se irrita e diz que os escravos não serão libertados. Moisés lamenta a atitude do soberano egípcio. Nerfetari se enche de felicidade ao ver novamente a luz do dia. Com a ajuda de Uri, os egípcios, Garriz e Shibali se dividem para distribuírem pães para as pessoas do palácio. Apuk e Jairo admiram a luz do dia. Antes de deixar o palácio, Moisés encontra com Pazer. Ele pergunta ao sacerdote sobre o paradeiro dos restos mortais de José do Egito. Débora e Bezalel trocam juras de amor. Pazer tenta convencer Ramsés de libertar os escravos, mas o faraó não cede. Mequeta e Traí se desesperam ao ver os filhos com fome. Garriz e Shibali se lembram dos momentos ao lado dos hebreus. No capítulo 16 da novela Os 10 Mandamentos, Ramsés se declara para Nerfetari. Judite e Ana agradecem a ajuda e se despedem de Caleb, Oséias, Miriam e Joquebede. Moisés chega às margens do Nilo e chora arrasado. Arão se mostra preocupado com o irmão. Deus avisa a Moisés sobre a chegada da última praga. Arão lamenta todo o sofrimento trazido junto com as pragas. Deus manda Moisés seguir em sua missão. Joquebede desabafa com Miriam e diz estar preocupada com o filho. Pazer avisa a Simude que está procurando informações sobre José, o hebreu que governou o Egito. Confiantes, Nerfetari e Ramsés trocam carinhos e elogios. Bezalel diz que ficou feliz com a presença de Uri no casamento. O joalheiro confessa para Garriz que se considera um egípcio. Ramsés conversa com Amenhotep e tenta reanimar o filho. Mequetre vai até a casa de Apuk pedir por alimento. Moisés chega até o palácio e pede para falar com o faraó. Iquene impede a entrada dele. O libertador dos hebreus avisa que se não entrar, será impossível evitar a mais destruidora de todas as pragas. Na presença do faraó, Moisés anuncia a última praga. Ele avisa que todo primogênito do Egito morrerá. O rei fica furioso e expulsa da sala do trono. Iquene suplica para ser poupado da nova praga. Moisés então pede para o oficial acobertá-lo. O libertador dos escravos vai até o quarto de Nerfetari. Iquene alerta Caroma sobre o mal que ainda está por vir. Moisés avisa a rainha que se o faraó não libertar o povo hebreu, Amenhotep pagará com a vida. Iquene tenta acalmar Caroma depois da notícia. Enquanto tenta fazer com que Nerfetari convença o marido, eles são surpreendidos com a chegada de Ramsés. O faraó avisa que já tomou a decisão e ordena que Moisés deixe o palácio. Baquemute diz que o rei deseja falar com Iquene. Mequetre mente para Taís ao dizer que conseguiu alimento com o mercador. Moisés chega em casa e conta como foi o encontro com o soberano egípcio. Ele avisa que Deus ceifará todos os primogênitos.
O libertador pede para os familiares reunirem os hebreus na casa de Joquebede. Ramsés se reúne com Iquene e Baquemute e diz que estão em guerra. Nefertari desabafa com Pazer sobre o aviso de Moisés. No capítulo 163 da novela, Os 10 Mandamentos, o libertador conta a praga da morte dos primogênitos para Araão. Simute procura por alimento na cozinha do faraó. O faraó se surpreende ao ouvir Pazer dizendo que Tuia e Sete perderam um filho antes de terem Ramsés. Sem deixar o filho desconfiar de nada, Nefertari pede um abraço para Amenhotep. Deus avisa Moisés e Arão que todos precisarão matar um cordeiro para proteger o primogênito. Joquebede explica a vontade de Deus com a última praga. Nefertari se decepciona ao saber que Ramsés não quis ouvir Pazer. Moisés explica como os outros hebreus farão para proteger seus primogênitos. Ele diz que deverão passar o sangue do cordeiro morto nas portas de suas casas. Os hebreus na casa de Zelofeade fazem planos com a liberdade. Pazer volta para sua sala e começa a mexer em alguns frascos. Moisés orienta os hebreus para se protegerem da última praga. Nefertari e Ramsés conversam sobre Moisés e acabam discutindo. Eles se entendem e o faraó adormece. Nefertari se certifica de que ele está dormindo e deixa o quarto. A rainha se encontra com Pazer, Iquene e Caroma no corredor do palácio. Ur, Leila e Bezalel se preocupam por Uri estar desprotegido no palácio. Na dúvida se é mesmo filho de Mequetre, Baque teme que Ori não sobreviva à nova praga. Datã se nega a fazer as pazes com Corá. Moisés se espanta ao receber a visita de Nefertari. Uri, Garriz e Shibali ficam assustados ao saberem que a próxima praga matará todos os primogênitos. Desesperada, Nefertari suplica para que Moisés livre Amenhotep de ser atingido pela nova praga. O libertador conta que a única forma da praga ser evitada é que Ramsés deixe o povo ir embora. A rainha diz que o rei nunca aceitará essa condição e vai embora furiosa. Arão e Oséias procuram Apuque para alertá-lo sobre a proteção da vida de Jairo antes do início da praga. Acompanhado de Leila e Bezalel, Ur pede que Iquene consiga trazer Uri para encontrá-los. Uri fica surpreso ao saber que a família está o aguardando. Ur, Leila e Bezalel tentam convencer Uri a buscar refúgio na vila contra a praga. Para ajudar Iquene a salvar a vida de Pepe, Uri explica que ele deve sacrificar um cordeiro e passar o sangue na porta do quarto do filho. No capítulo 164 da novela Os 10 Mandamentos, Ramsés se esforça para mostrar confiança a Amenhotep, dizendo que nada de ruim acontecerá contra ele. Apavorado, Amenhotep abraça Pazer e implora para não morrer, deixando o avô angustiado. Nefertari revela para Ramsés que procurou Moisés na tentativa de salvar a vida de Amenhotep. O rei controla o ódio e a recrimina. Aflita, a rainha avisa que ele deve autorizar a partida dos hebreus para que Amenhotep não morra. Ramsés se nega a atender o pedido de Nefertari e diz que nunca se curvará diante dos escravos. Escondido, Garriz escuta a conversa dos soberanos. O faraó promete para a rainha que não deixará nada acontecer a Amenhotep. Pazer tenta convencer o neto de que nada ruim acontecerá. Ramsés pede ao sumo sacerdote para lhe ajudar a preparar um grande culto no palácio. Para proteger o filho, o rei avisa que Amenhotep dormirá com ele. Arão e os filhos correm contra o tempo para avisarem aos outros escravos sobre a precaução ao ser tomada para a chegada da última praga. Uri conta para Garriz como evitar a morte dos primogênitos. Judite e Ana vão até a casa de Mequetre para avisar sobre o perigo que seu filho está correndo. O comerciante egípcio é rude e as expulsa dali. Jairo tenta alertar Apuque para o poder do Deus dos hebreus. Pazer dá as últimas coordenadas para Simute buscar os restos mortais de José do Egito. Moisés se prepara para viajar.
O libertador e os filhos de Arão avisam a todo o povo hebreu que vive em todas as partes do Egito. A intenção é informar como os escravos deverão fazer para proteger a vida dos primogênitos. Joquebede e Miriam entregam bolsas com água e pães para a viagem. Baque implora para Abigail deixá-lo ir até a casa de Mequetre. O menino está preocupado com a vida do irmão Ori. Or conta para os outros hebreus sobre o filho que a rainha Tuia perdeu antes do nascimento de Ramsés. Em conversa com Thaís, Mequetre disfarça e não revela o que sabe sobre a chegada da nova praga. Ana e Judite enfrentam Apuque. Para proteger o filho, Nerfetari e Ramsés dormem com Amonotep. Apuque e Jairo bebem com Amós na casa de Senete. E Ken e Caroma temem a força de Deus. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.